Já são quase 90 dias de pandemia da Covid-19, das medidas de quarentena e de isolamento. Do dia para a noite, as nossas vidas tiveram uma reviravolta. Milhares de pessoas estão esse tempo todo em quarentena e isolamento em suas casas. Outras estão adotando alguma medida de isolamento e afastamento social. E mesmo aqueles que precisam trabalhar diariamente estão de alguma forma sofrendo consequências e efeitos da pandemia da Covid-19. Muitas famílias estão vivendo um processo de luto e de perda pelos entes queridos que se foram. Mesmo aquelas famílias que não tiveram nenhum parente falecido, mas uma coisa é certa, a pandemia da Covid-19 e as medidas importantes de quarentena e isolamento, elas trazem impacto para a nossa saúde física e nossa saúde mental. Já vimos em programas anteriores que estudos apontam que pessoas que estão vivenciando medidas de isolamento ou de quarentena, elas sofrem consequências em sua saúde psicológica, apresentando sintomas de humor deprimido, transtornos da ansiedade, estresse pós-traumático e quadros generalizados de estresse. E é exatamente por isso que neste programa iremos apresentar dicas sobre os sinais de estresse na pandemia. E para iniciar, quero perguntar a você, como normalmente as pessoas ficam quando estão estressadas? E você, será que você consegue se perceber quando está numa situação de estresse, como você normalmente comporta-se, pensa ou sente? Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Logo após a vinheta, nós iremos abordar sinais de estresse na pandemia. Até daqui a pouco. Podemos dizer que o estresse é uma reação natural e normal do organismo frente a situações de mudanças, às situações que exigem do organismo uma reação para uma adaptação. Mas o interessante é que o estresse ele não é só provocado por situações negativas. Isso mesmo, eventos e situações positivas que trazem mudanças ou muitas mudanças para as nossas vidas também provocam estresse. Estudiosos da área apontam que existem 3 fatores principais que interferem na nossa maior ou menor vulnerabilidade ao estresse. O primeiro fator é o grau e a intensidade do evento estressor ao qual estamos submetidos. O segundo fator são as características pessoais e como a pessoa percebe aquele evento estressante. E por fim, o último fator é como a pessoa está, como ela se encontra diante da situação, diante do momento que ela está lidando com o evento estressante. Olha que legal, há alguns anos atrás, alguns psicólogos, entre eles Maia e Friedman, postularam que algumas pessoas estão mais suscetíveis ao estresse de acordo com suas características de personalidade. Eles agruparam 2 tipos de personalidades, as pessoas da personalidade tipo A e as pessoas da personalidade tipo B. E segundo seus estudos, as pessoas da personalidade tipo A estão mais suscetíveis ao estresse. Eles identificaram que elas produziam 40 vezes mais cortisona e 3 vezes mais adrenalina diante de situações estressantes, hormônios que estão muito relacionados aos sintomas do estresse. Mas quais são as principais características das pessoas da personalidade tipo A? Vamos conferir. As pessoas da personalidade tipo A são pessoas mais impacientes e estabelecem muitos prazos difíceis de serem cumpridos. Elas gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas que falam rapidamente e de forma mais agressiva. E elas têm dificuldade para relaxar ou sentem-se culpadas quando relaxam ou não estão fazendo nada. E tendem a serem pessoas mais agressivas e competitivas. Outros estudos apontaram outras relações das nossas características pessoais com a maior vulnerabilidade ao estresse. Entre elas, nós podemos destacar pessoas que têm uma visão mais negativa e pessimista do mundo que os cerca e das pessoas. Pessoas que gostam de controlar tudo o que acontece ao seu redor e que são mais perfeccionistas. E aquelas pessoas que têm uma alta necessidade de serem apreciadas e de que os outros gostem delas. Mas como o estresse pode estar nos afetando neste período de pandemia?
Atualmente, uma das teorias mais aceitas pelos estudiosos são as teorias das fases do estresse. Essas teorias postulam que não é importante apenas identificar se uma pessoa está ou não estressada, mas devemos compreender qual é a fase e os sintomas característicos do estresse nestas pessoas. Então é importante que você, durante esse período de pandemia, compreenda quais são as fases do estresse e os sintomas mais característicos de cada uma destas fases. Por isso, separamos para você a teoria das 4 fases do estresse da doutora Marilda Lippe, uma psicóloga, especialista, estudiosa da área. Vamos conhecer a teoria das 4 fases do estresse. E a primeira fase do estresse, considerada a fase inicial e até mesmo uma fase positiva do estresse, é a fase de alerta. Nesta fase ocorre a maior produção do hormônio adrenalina. Por isso nós ficamos com maior vigor, com maior energia e com a libido mais alta. É comum que nessas fases as pessoas estejam mais agitadas, mais dispostas a lidar com as situações e por isso mesmo têm até mesmo dificuldades para dormir. Uma característica importante desta fase é que ela dura poucos dias e se o evento estressante for retirado, a pessoa volta ao seu estado de homeostase e ela não fica mais estressada. E os principais sintomas que ocorrem nesta fase são sintomas físicos, como palpitações, sudorese excessiva, problemas de pele, dor no estômago. Mas esses sintomas, eles somem à medida que o evento estressante é retirado. Já a segunda fase do estresse, a fase de resistência, é considerada uma fase negativa. Nesta fase do estresse, o organismo está lutando, tentando resistir ao evento estressante. E muitos dos sintomas positivos da fase inicial, eles somem e começam a aparecer sintomas psicológicos mais negativos. E muitos dos sintomas positivos da fase inicial do estresse desaparecem, começando a ter um predomínio, uma sensação de desgaste físico e de cansaço mental. E é justamente nessa fase que começam a aparecer as primeiras dificuldades de memória e de atenção. A próxima fase é a fase de quase exaustão, considerada a terceira fase do estresse e, assim como a segunda, também é uma fase negativa. Nesta fase ocorre um enfraquecimento das defesas da pessoa. Por isso mesmo, já se inicia um processo de adoecimento físico e psicológico, com o surgimento de alguns sintomas como a autoemotividade, irritabilidade excessiva, perda da libido, entre outros sintomas. Mas além dos sintomas psicológicos, também existem os sintomas físicos. O interessante é que, apesar de um maior desgaste, com muito esforço, as pessoas conseguem ainda ser funcionais, ou seja, elas conseguem ainda trabalhar, elas conseguem ainda ter uma vida social ativa, se relacionar com as outras pessoas. A última fase e a quarta fase do estresse é a fase de exaustão. Como o próprio nome já diz, as pessoas encontram-se exaustas. Elas já não conseguem se adaptar adequadamente às situações e ao fator estressante. Começam a surgir sintomas e patologias graves, como doenças de pele, problemas no coração, alterações de pressão e problemas psicológicos, como transtornos da ansiedade, transtorno da depressão. Ocorre também uma grande irritabilidade, desesperança, humor deprimido, entre outros sintomas psicológicos. Uma das características importantes desta fase da exaustão é que as pessoas não conseguem mais ser funcionais. Elas já apresentam graves prejuízos em sua vida laboral, em sua vida social e nos seus relacionamentos. Mas o que fazer se você percebeu que alguns dos sinais dessas fases do estresse você identificou que pode estar acontecendo com você ou com uma pessoa próxima a você? A primeira situação que a gente precisa ter em mente é que não podemos acabar com o estresse. Ele faz parte da nossa vida e ele é até mesmo necessário. O que nós temos que buscar é o manejo e a gestão do estresse. Mas como fazer isso? A nossa dica neste período de quarentena é que você foque na única condição ou fator que você tem controle e que você pode mudar. Nós estamos falando de você mesmo. Isto mesmo, a nossa dica é que neste período de quarentena, a melhor forma de você lidar com o estresse, com a gestão do estresse,
é que você comece a adotar hábitos, mudanças de comportamento que favoreçam uma alimentação mais saudável, a prática de atividades de relaxamento, atividades físicas, que você desenvolva mecanismos e estratégias que você possa diminuir não só a percepção da situação estressante, mas o impacto do estresse na sua vida e na vida das pessoas que estão com você. Procure ler bons livros, procure ver bons filmes e bons programas e cultive a qualidade de vida neste período da quarentena. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa semanal com dicas sobre a psicologia e o comportamento humano. Esta semana nós abordamos sinais de estresse na pandemia. Gostou do tema? Gostou do vídeo? Deixa a tua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se em nosso canal, acompanhe a nossa programação e nos vemos nos próximos programas, nos próximos episódios. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Grande abraço. Tchau, tchau.